Olá, amigos. Que Deus o abençoe os seus lares e coloque em suas mentes o desejo de você crer em seu Filho Jesus. Mas, amigo, o tema que queríamos compartilhar com vocês é o continuamento da palavra desigrejado, que os falsos pastores pregam ou falam em suas igrejas. Falsas para fisgar você para dentro de suas denominações ou igrejas, como falam. Mas, amigo, recebemos crítica, como também tem muitos que concordam, pois está nas Escrituras de nosso Deus. Como tem pessoas que pediram explicações, pois na Bíblia tem só dois caminhos, ou seja, duas igrejas. Veja, amigos, que queremos mostrar para você que esta palavra desigrejado é uma mentira. E para enganar você, assista até o fim do vídeo que você vai saber. Veja que vamos provar nas Escrituras de nosso Deus que isso é uma mentira. Isto é, para você ser um ou mais um de seus membros. Então veja a mentira dos falsos pastores ou pregadores. Amigo, nas Escrituras Sagradas, dois caminhos. E um desses dois caminhos é estreito e tem uma porta também estreita. E esse caminho leva à vida, ou seja, é a igreja de nosso Deus. Ou seja, Jesus Cristo, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Veja o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Veja o que diz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, amigo, vocês viram que tem dois caminhos, e um desses dois caminhos tem a porta estreita e o caminho também estreito. Agora, amigo, você vai ver quem é esse caminho. E a vida é a porta estreita, ou seja, é a igreja de Deus, ou seja, Jesus. Veja o que está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Em João, capítulo 14, versículo 6. Veja que disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, amigo? Então, amigo, já sabemos que é esse caminho estreito. É a verdade e também a vida. É o nosso Senhor Jesus. Agora, amigo, vamos saber quem é a porta que nós podemos entrar. Então, vamos perguntar para Jesus nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz nosso Senhor Jesus em João, capítulo 10, versículo 9, que diz: Então veja que Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então, você viu, amigo, que a porta também é Jesus. Agora, meus amigos, vamos perguntar para o nosso Jesus e Salvador quem é a igreja verdadeira de nosso Deus. Em João, capítulo 12, versículo 18, veja que o nosso Senhor Jesus está falando do corpo dele, espiritual, ou seja, espiritualmente falando que o seu corpo físico
ia ser destruído e morto. Mas em 3 dias ele ia levantar. Ou, como foi um fato, em 3 dias ele o ressuscitou. Isso é para você ver, amigo, que os judeus perguntavam do templo, ou seja, do templo aonde eles estavam. Eles pediam um sinal para o Senhor Jesus. E Jesus simplesmente falou do templo do seu corpo, ou seja, a igreja de Deus. Então, amigo, Jesus é o templo de Deus, ou seja, a igreja verdadeira de nosso Deus. E todos, o ser humano que acreditam no Filho de Deus, são os membros da igreja de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Veja o que diz. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, amigos, nossos corpos são membros de Cristo, que verdadeiramente Cristo é a igreja de nosso Deus. E todo aquele que acredita no Filho de Deus, formamos a igreja de Deus, ou o templo de Deus, em Jesus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, amigo, já sabemos que Jesus é a igreja verdadeira de nosso Deus. Veja que Jesus é a porta estreita que poucos entrarão. Jesus também é a vida e a verdade de Deus. Veja você que também Jesus é a palavra de Deus. E o significado da palavra é a verdade. E o significado da verdade é Jesus. Então, amigo, todos esses significados se reduzem em um só: Jesus. Então, amigo, você viu que as Escrituras citam 2 caminhos. O caminho estreito, que é a verdade e a vida, ou seja, Jesus. E também é a igreja de Deus, como está escrito nas Escrituras. Então, amigo, confira em sua Bíblia. Se Jesus é a igreja de Deus, como diz as Escrituras, então, amigos, e essas milhares e milhares de igrejas que tem no mundo, será que também é o nosso Senhor Jesus? Ou seja, essas igrejas levantadas ou criadas, ou plantadas, como dizem os falsos pastores, todas criadas pelos homens, será que é de Deus ou do diabo? Vamos perguntar para Jesus nas Escrituras Sagradas. Veja, amigo, que sequer Deus olha, muito menos vai entrar ou habitar, como está escrito em suas Escrituras: deviam ter vergonha em suas caras, invocando o nome do grande Deus dentro dessas igrejas, dessas sinagogas inventadas por eles. Agora veja o que as Escrituras dizem em Atos, capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, voltamos na frase que os falsos pastores inventaram em suas sinagogas. A frase é: os desigrejados. Mas, amigo, preste bem atenção. Veja bem, há só 2 caminhos nas Escrituras, ou seja, 2 igrejas.
a igreja de Deus, que é o Senhor Jesus, e a igreja do diabo, ou seja, que tem o caminho largo e também a porta larga. Veja que a igreja de Deus é o nosso Jesus, e que tem o caminho estreito, e a porta também estreita. Veja, amigo, que tem só 2 igrejas, mas e essas milhares de igrejas, de que lado elas estão ou estão? Igrejas levantadas pelos homens, ou criadas por eles mesmos. Veja, amigo, o que foi dito pelo profeta Isaías há 700 e poucos anos antes de Cristo. Isaías 66, capítulo 66, versículo 1. Veja o que diz. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Veja que esta é a confirmação desta passagem em Atos, que já citamos, que diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, amigo, já sabemos que lado as milhares de igrejas são ou estão. Veja que isso é muito fácil de saber que lados elas estão. Do lado do diabo. Então, amigos, há só 2 igrejas na Bíblia. Portanto, a pessoa que não é da igreja verdadeira, ou seja, a igreja que é Cristo, veja que esta pessoa é da igreja do diabo. Pois existem só 2 igrejas, ou 2 caminhos. Como pode esses pastores chamar os desigrejados? Todas as pessoas do mundo têm uma igreja, seja ela de Jesus ou seja do diabo. Porque do lado do diabo também é igreja. Então, essa palavra ou frase é uma mentira, ou seja, os desigrejados que os falsos pastores inventaram. E você viu que lado eles também são ou estão do lado do diabo. Entregamos essas palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.